Candidato Lucas Alexandre Fernandes dos Santos, inscrito no processo para a vaga de professor na educação básica na área de filosofia, cursando filosofia em licenciatura curta. Bom, o tema da aula é filósofos pré-socráticos. E nesse recorte de hoje, os filósofos que a gente vai ver hoje são os filósofos da escola jônica. Eu lembro bem quando eu fiz essa aula no ensino médio de como me chamou a atenção essa aula, me fez me interessar muito pela filosofia assistindo essa aula, por ver esses pensamentos desses filósofos nesse princípio da filosofia da filosofia ocidental, né, tentando entender as coisas. Vamos ver uma coisa. Isso aqui. Cadê esse aí? Arroz e meu pão, eu nunca tinha visto dele. Coisa mais linda. Taca óleo, arroz, peguei uma panela parecida e bora ver se vai virar pipoca. Não botei tanto, nem fé. Não tem como arroz virar pipoca. Eu vendo, não acredito. Tô passada e não é que vira. Temos mini pipoquinha. O arrependimento de não ter colocado tanto. Salzinho a gosto. E olha o tamanhozinho, gente. Bora. Será que funciona? Eu já fiz esse teste, só que eu fiz com arroz normal. Tá torrando o arroz. Com arroz Roma, com arroz cateto, com arroz vermelho. E o grande truque da pipoca de arroz é o arroz com casca. Facilmente encontrado em lojas de pet shop. Eu demorei tanto pra descobrir. Fazendo uma panela grande. Até agora nada, gente. Opa, foi. Ai, tá estourando. Começou a queimar já. Aí tem que ficar catando. Vou botar sal. Tem um gostinho de pipoca. Até surpreendente. Estoura muito pouco pipoca, gente. Mas ele fica bem gostoso com sal. Arroz e meu pão, eu nunca tinha visto dele. Coisa mais linda. Pipoca de arroz. Pipoca de arroz. E eu pergunto para vocês, estudantes, jovens do ensino médio, geração atual. Pipoca de arroz é válida? É válida? Vocês fariam pipoca de arroz em casa? Quem faria pipoca de arroz em casa? Escolheria, ao invés de comprar a pipoquinha normal de micro-ondas, amanteigada ali, com saborzinho, aquele sazonzinho clássico. Quem trocaria essa pipoquinha pela pipoca de arroz? Quem experimentaria isso? Quem acha válido isso? Você pode falar, gente, quem acha válido. Dito isso, esse pensamento que a gente teve agora ele se relaciona muito com o ato de filosofar, e aí a gente vai falar de uma palavrinha que é chave para entender essa coisa dos filósofos pré-socráticos. Doxa. Doxa. Etimologicamente, essa palavra vem do grego para opinião. Opinião, né? Opinião comum é o que gera hoje a palavra ortodoxo ou heterodoxo para coisas que são usadas bastante, que são comuns fazer e que não são comuns, que são diferentes, né? O que os filósofos pré-socráticos fazem é isso que a gente fez agora ou que
que o moço fez aqui no nosso TikTok, de experimentar algo e tentar entender se aquilo é válido ou não para ele. Vale a pena esse arroz de pipoca? Não vale? Qual que é a minha opinião sobre isso? Vale, gostei, ficou muito gostoso com sal, vou fazer de novo. Essa é a minha opinião. E aí ele faz um TikTok e nós vemos ele, seguimos ele no TikTok, vemos vídeos, arrastamos vídeos dele por muito tempo. Não tô criticando quem faz isso. Acho legal também, fico horas no TikTok. Vamos falar de 3 pessoas hoje. Tales, Anaximandro e Anaximenes. Nossa, que nomes heterodoxos. Que nomes criativos, diferenciados. Tales, Anaximandro e Anaximenes. São 3 pessoas do mesmo lugar. Vieram os 3 da Jônia. Por isso a gente vai falar deles aqui. Um é discípulo do outro, que um foi mestre do outro, que foi mestre do outro. Então é bem interessante isso. O Tales, eles estão lá por volta de 550. O Tales floresceu. Quando a gente fala florescer na filosofia, quando o filósofo desenvolveu as ideias dele, né? O Tales floresceu ali em 558 antes de Cristo. E os outros estão por ali também, né? Anaximandro depois e Anaximenes depois. O Tales, ele vai vir com a crença de que o elemento principal, ou o elemento de que todas as coisas são feitas, o elemento que gera todas as coisas é a água. Para ele, a água é o que vai gerar uma coisa que muitos dos filósofos pré-socráticos vão estar buscando, que é a unidade das formas. Ou seja, tudo é feito de uma coisa só. Né? Para o Tales, essa coisa que forma tudo que a gente vê é a água. Né? Ele encontrou na água esse elemento principal. E aí a gente, olhando para esse pensamento do Tales, pode pensar que doideira é isso, né? Que esse homem louco que acha que tudo é feito de água. Como assim que é feito de água, que a madeira é feita de água? Mas a gente, se a gente pensar nesses filósofos, no início da filosofia ocidental, tentando desenvolver um pensamento, a gente precisa considerar uma coisa. Eu vou agora recorrer a Nietzsche. Nietzsche falando sobre o Tales. Vamos ver o que Nietzsche fala. Muito importante a gente entender o porquê desse pensamento louco. Aqui, Hegel não. Acho que aqui. Nietzsche. Nietzsche vai dizer assim: naturalmente não quero dizer que o pensamento, em alguma limitação ou enfraquecimento, ou como alegoria, conserva ainda, talvez, uma espécie de verdade. Quer dizer, não vou dizer que conserva uma verdade. Assim como, por exemplo, quando se pensa em um artista plástico diante de uma queda d'água, e ele vê nas formas que saltam ao seu encontro um jogo artístico e prefigurador da água, com corpos de homens e de animais, máscaras, plantas, falésias, ninfas, grifos e, em geral, com todos os protótipos possíveis.
de tal modo que, para ele, a proposição tudo é água estaria confirmada. Isso é uma visão já artística, né? Mas o pensamento de Tales, ao contrário, tem seu valor, mesmo depois do conhecimento de que é indemonstrável, ou seja, não é possível que as coisas sejam todas de água. Tem seu valor em pretender ser, em todo caso, não místico e não alegórico. Os gregos, entre os quais Tales subitamente destacou tanto, eram o oposto de todos os realistas, pois propriamente só acreditavam na realidade dos homens e dos deuses e consideravam a natureza inteira como que apenas um disfarce, mascaramento e metamorfose desses homens-deuses. O homem era para eles a verdade e o núcleo das coisas, todo o resto apenas aparência e jogo ilusório. Justamente por isso era tão incrivelmente difícil para eles captar os conceitos como conceitos. E, ao inverso dos modernos, entre os quais mesmo o mais pessoal se sublima em abstrações, entre eles o mais abstrato sempre confluía de novo em uma pessoa. Ou seja, para os gregos daquela época, o mito era a verdade. Para ele, tudo que era concreto aqui eram deuses, eram coisas míticas. Né? Onde que eu estava aqui? Mas Tales dizia, não é o homem, mas a água, a realidade das coisas. Ele começa a acreditar na natureza, na medida em que, pelo menos, acredita na água. Como matemático e astrônomo, ele se havia tornado frio e insensível a todo o místico e alegórico. Se não logrou alcançar a sobriedade da pura proposição tudo é um, e se deteve a uma expressão física, ele era, contudo, entre os gregos de seu tempo, uma estranha raridade. Ok, vamos parar por aí, tá ótimo. Dá para entender da onde que veio essa ideia de Tales. Para ele queria fugir isso, Nietzsche dizendo aqui, né? É válido essa tentativa de fugir, de experimentar fugir da crença mítica própria. E aí ele cria a doxa dele, que é a ideia de que não, é a natureza que forma as coisas, não pode ser alguma coisa natural aqui, concreta, não tem essa coisa de Zeusinho, de Deusinho no Olimpo lá, que faz as coisas aqui. Entendeu? E aí, o discípulo de Tales, Anaximandro, vai dizer assim, não é a água que é um elemento único, que forma todas as coisas, mas ainda assim eu quero buscar esse elemento que forma todas as coisas. E ele vai cair numa ideia de que esse elemento existe. Existe um elemento que forma todas as coisas, mas ele é indeterminado. Não existe uma determinação para esse elemento. Essa é a crença do Anaximandro. Ele ainda crê que todas as coisas podem ser formadas por uma coisa só, mas ele não vai determinar qual é essa coisa. Aí vamos lá para o Nietzsche, de novo. Agora falando do Anaximandro. Ô, nomezinho. Anaximandro. Você botaria o nome do seu coelho de Anaximandro? Do seu filho? Anaximandro dos Santos, vem cá. Anaximandro, vamos lá. Nietzsche, falando dele. Tales mostra a necessidade de simplificar o reino da pluralidade e reduzi-lo a um mero desdobramento ou disfarce da única qualidade existente, a água. Anaximandro o ultrapassa em 2 passos. Pergunta-se da primeira vez, mas se há em geral uma unidade eterna, como é possível aquela pluralidade de coisas, né? E deduz a resposta do caráter contraditório dessa pluralidade. Palavrinha, pluralidade, que consome e nega a si mesma. Sua existência se torna para ele um fenômeno moral que não se legitima, mas se penitencia perpetuamente pelo sucumbir. Mas em seguida ocorre-lhe a pergunta: por que então tudo o que veio a ser já não foi ao fundo há muito tempo, uma vez que já transcorreu toda uma eternidade de tempo?
de onde vem o fluxo sempre renovado do vir a ser. Ele só sabe salvar-se dessa pergunta por possibilidades místicas. O vir a ser eterno só pode ter sua origem no ser eterno. As condições para o declínio daquele ser em um vir a ser na injustiça são sempre as mesmas. A constelação das coisas tem desde sempre uma índole tal que não se pode prever nenhum término para aquele sair dos seres isolados do seio do indeterminado. Aqui ficou Anaximandro, isto é, ficou nas sombras profundas que, como gigantescos fantasmas, deitam-se sobre a montanha de uma tal contemplação do mundo. Nietzsche, todo poético, né? Mas o que é interessante pra gente é isso aqui, ó. Ele ultrapassa Tales em 2 passos. Pergunta-se da primeira vez, mas se há em geral uma unidade eterna, como é possível aquela pluralidade? Ou seja, ele questiona a doxa de Tales, dizendo, não, mas como é que tudo pode ser água se é tudo tão diferente, de formas diferentes? Não é possível que seja água. Para mim, é o indeterminado. Mas não vamos dizer aqui que ainda assim, por enquanto, não vamos dizer que o pensamento do Tales não é válido. Porque Tales tem esse desejo de fugir da coisa mítica, né? Válido nesse início da filosofia. Aí vamos para Anaximenes. Anaximenes, ele vai dizer que tudo é a mesma coisa também. Ele é discípulo do Anaximandro, mas aí ele vai dizer que isso que forma todas as coisas é o ar. Aí a gente vai para a crítica moderna também, que é os filósofos modernos falando sobre essa questão. Hegel, agora, vai falar de Anaximenes. Em lugar da matéria indeterminada de Anaximandro, põe ele novamente um elemento determinado da natureza, o absoluto numa forma real. Em vez da água de Tales, o ar. Ele achava com certeza que para a matéria era necessário um ser sensível. E o ar possui, ao mesmo tempo, a vantagem de ser o mais liberto de forma. E o ar possui, ao mesmo tempo, a vantagem de ser o mais liberto de forma. Ponto final. O professor Lucas não leu o ponto final. Não identificou o ponto final. Ele é menos corpo que a água. Não o vemos, apenas experimentamos seu movimento. Dele tudo emana e nele tudo se dissolve. Ele o determinou igualmente como infinito. Diógenes Laércio diz que o princípio é o ar e o infinito como se fossem 2 princípios. Mas Simplício diz expressamente que para Anaximenes o ser originário foi uma natureza infinita e una, como para Anaximandro, só não como para ele uma natureza infinita, mas uma determinada, a saber, o ar, que ele, porém, parece ter concebido como algo animado. Plutarco determina a maneira de representação de Anaximenes, que do ar posteriores chamarão-no éter, tudo se produz e nele se dissolve, mas mais precisamente, como nossa alma, que é ar, nos mantém unidos. Nossa alma, que é ar, nos mantém unidos. É importante esse momento aqui. Assim, um espírito e o ar mantém unido também o mundo inteiro. Espírito e ar significam a mesma coisa. Anaximenes demonstra muito bem a natureza de seu ser pelo exemplo da alma. Ele como que caracteriza a passagem da filosofia da natureza para a filosofia da consciência, ou a renúncia ao mundo objetivo do ser originário. Tá ótimo aqui. O que ele faz, Anaximenes, dizendo essa coisa do ar? Para ele o ar, como Hegel diz aqui, não é dizer que o ar realmente forma, que todas as coisas são feitas de ar, que o ar vai se metamorfosear numa pedra e numa slime. Não. O Anaximenes está dizendo aqui que o ar é essa coisa que não se vê,
que só se sente, não se vê, não se sente gosto, não se escuta o ar se chocando com as coisas, mas ele é essa coisa tem uma palavra aqui, espírito, né? Espírito e ar significam a mesma coisa, disse Plutarco, falando sobre Anaximenes. Ou seja, aqui é a palavra que eu queria achar. Consciência, ele sai da coisa da realidade, da filosofia da realidade, da natureza, dessa questão sobre a natureza que o Anaximandro e o Tales vão trazer, né, de falar de algo concreto da natureza. Ele vai falar sobre algo da consciência, ou seja, algo que não é só essa realidade concreta e física aqui, mas que é algo além, né? Que é esse espírito. Hegel está falando disso aqui, e Hegel é um que fala do espírito como sendo a consciência, como sendo o pensamento, a mente. Isso é o espírito, né? Dito isso, estão apresentados aí 3 caras para vocês da parte dos pré-socráticos. Eu acho legal me aprofundar neles, porque não é só falar que cara maluco que era esse Zenão, de depois lá pra frente eu vou falar também de Zenão. Cara maluco é esse Zenão que tinha uma crença de que não existia movimento das coisas. Que cara maluco que era esse Tales que achava que tudo era água. Não, vamos entender como que é esse contexto deles, de onde que eles vêm antes do mito, né, que a gente já viu, e passa para essa tentativa de filosofar. De onde que esses caras vêm, né? Por que eles estão pensando nessas loucuras, né? São só loucuras ou são coisas que a gente pode tentar entender? Vamos lá, então. Nessa tentativa de entender, vocês vão agora escolher uma dessas pessoas para tentar entender essa doxa. A coisa da pipoca, da pipoca de arroz lá. Vocês vão escolher um desses para falar assim: ah, não, eu tentaria fazer isso em casa, essa pipoca de arroz. Tentaria fazer essa slime do Instagram, essa dancinha, sei lá o que. Tentaria fazer isso. Qual desses caras, se fosse para você pensar? Recobrando lá, o Tales com a coisa da água, ou seja, a saída do pensamento mítico para um pensamento da natureza. O Anaximandro, difícil esse Anaxi aí. O Anaximandro, aí não tentando determinar uma coisa que forme todas as coisas, mas ainda acreditando em uma coisa que forme todas as coisas. Ou o Anaximenes acreditando mais na filosofia da consciência do que na filosofia da natureza das coisas, ou seja, o ar enquanto essa coisa mais não forma, uma coisa não tão forma quanto a água, quanto a pedra, quanto as coisas, é uma coisa menos forma, é uma coisa mais etérea que a gente sente. Qual seria o cara que vocês iriam escolher? Para vocês eu vou dar agora 10 minutos para que as pessoas que escolheram o mesmo cara se juntem e formem argumentos para defender essa escolha. Vocês não vão defender, isso é um exercício, tá, gente? Não é que agora a partir de agora eu creio no Tales, eu vou escolher que eu acredito mesmo no Tales. A gente não vai,
Vamos. É o que tem pra hoje, gente. Vamos escolher o que tem pra hoje. Desses três aqui. Não tem outra coisa. É esses três aqui pra defender aqui na sala o argumento. Qual que seria, você acha que você defenderia melhor esse argumento? Que simpatiza? Que você simpatiza melhor? Professor, vamos defender como? A única coisa que eu peço aqui é que tenha que essa argumentação, que a única coisa que eu vou pedir para vocês aqui é o exercício da retórica. Ou seja, mostrar para as pessoas que o meu argumento é válido. Sabe? Não precisa fazer converter todo mundo em adoradores de Tales aqui, mas mostrar para as pessoas que o seu argumento é válido. Não vamos pirar aqui, vamos falar um argumento válido mesmo. E esse argumento pode ser simples, sabe? Tipo assim, professor, que eu vou seguir a ideia do Tales porque eu acho que para ele era muito válido achar que as coisas eram feitas de água porque a água, sem a água o planeta não vive. A gente precisa de água, então acho que é válido. Pode ser esse é o argumento, tá? Qual seja. Ou, professor, eu gosto de água, acho que a água hidratar é importante para nós. Por isso nós gosta de água. Então, esse é o argumento que você vai usar. É livre, tá, gente? Não tem regra, é livre. Você pode usar o conteúdo aqui, pode usar o que Nietzsche fala, o que Hegel fala, ou pode não usar também, tá bom? Então vamos lá, 10 minutos para o grupo escolher esses argumentos. Não tem número de grupo, de pessoas no grupo. São as pessoas que são os seguidores, os seguidores de Tales, de Anaximandro e de Anaximenes. São agora o grupo das Talesianas, das Anaximandrianas e das Anaximênias. Tá? Então vamos lá. Quem que são as talesianas? Vocês vão fazer 10 minutos agora para o argumento. Anaximandrinhas, outro argumento. E as Anaximênias, vai lá, 10 minutos. Então, daqui a 10 minutos vocês vão ter formulado esses argumentos. Detalhe, desculpa, gente, só para fechar agora, tá? Para vocês poderem desenvolver isso aí. Vocês podem utilizar de materiais da internet, vídeos, principalmente vídeos, é legal, vídeos, músicas, enfim. Cada grupo vai ter poder utilizar um celular ou um tablet de alguém, ou um que seja disponível aqui na escola para procurar essas referências aí, beleza? Eu sei que vocês têm 4G aí, tudo livre, tudo gente tecnológica, geração Z. Pode pesquisar aí, tá, gente? Como eu fiz a utilização do cara da pipoquinha de arroz para falar da doxa. Pode ir. Suponhamos aqui, nesta aula gravada, que se passaram esses 10 minutos de participação dos estudantes. Muito bem, agora que vocês desenvolveram seus argumentos, quais sejam esses argumentos, como queira vocês, grupo das Anaximandrinhas, das Anaximenianas e das não lembro como é que eu tinha dito. Vocês podem escolher o nome de vocês, como é que vai ser, tá? As bailarinas do Anaximandro, as dançarinas do Tales e as Anaximenianas. Então vamos lá. Agora,
A gente vai dividir, a gente vai abrir a aula para debate desses grupos, tá? Então, cada grupo vai poder expor para a sala a sua, a sua, os seus argumentos, ok? De que forma? Livre. Se quiser fazer um teatrinho para expor esses argumentos, pode fazer um teatrinho, tá? Para expor a doxa de vocês sobre essa... A gente não está procurando uma episteme aqui. Episteme é o conhecimento formado, tá? Episteme é um conhecimento concreto. Tem um desses filósofos que tem uma episteme, que é considerado uma episteme pra gente. O Anaximenes, ele foi o primeiro a dizer que que o Sol é quem ilumina a Lua. Isso é uma episteme pra gente. A gente comprova isso, a gente tem comprovação, a gente aprendeu isso, né? Então, a gente não está procurando isso aqui, tá? A gente está procurando uma doxa, uma opinião de vocês, tá? Então vamos lá. Vai expor esses argumentos e a gente vai definir assim para expor essa assembleia. Vamos começar agora a nossa assembleia, tá? Assembleia. Aí, o grupo que tiver minoria de representatividade, ou seja, que tem de representatividade, que tem menos pessoas crendo nesse mesmo filósofo, vai ter prioridade de apresentação das ideias, tá? E de tempo e tudo mais. Vai ser os primeiros a apresentar, tá? E não vou a gente vai ter um tempo X aqui para apresentar as ideias, tá? Mas o grupo que tiver menos vai poder ter um tempinho maior, tá bom? E vai poder ser os primeiros a apresentar essas ideias. Na verdade, não um tempo maior, mas vai poder apresentar essas ideias primeiro, tá? Se quiser também, se não quiser, se quiser ficar por último, pode ficar. E aí, mas geralmente quem fica por último é mais apertado, né? Porque daí já passou o tempo. Um de cada vez, beleza? Apresentando esses argumentos. 5 minutos para vocês desenvolverem essas apresentações, de definirem quem que vai, bem rapidinho, tá, gente? Define quem que vai falar, o que, sobre o que, quem que vai mostrar o vídeo que vocês acharam, tal, e ponto, pá, apresenta. Depois a gente vai debater sobre esses argumentos apresentados e vamos escolher a nossa votação aí dessa nossa assembleia extraordinária. E a gente vai votar sobre qual grupo que mostrou uma retórica mais válida aqui, tá? Uma retórica que ativou mais seus fãs. Vamos lá. 5 minutos. Suponhamos aqui que passaram-se esses 5 minutos. Vamos lá. Os grupos agora têm 10 minutos para apresentar seus argumentos. E depois a gente vai debater. Vamos tentar apresentar esses argumentos em menos de 10 minutos, tá, gente? Para a gente poder ter um tempo maior para não ter só a votação, para a gente poder debater um pouco sobre esses argumentos. Muito bem. Agora suponhamos que o grupo X foi escolhido por todos como o grupo que apresentou uma melhor retórica. Aqui agora a gente vai retomar esses três pensadores, tá? Tá. Eles são os três da Jônia, então essa é a escola jônica que a gente viu hoje.
dos pré-socráticos, que são bastante filósofos, tem bastante mais, outras escolas, tá? Bastante mais. Ótimo, professor, seu uso do português. Tem bastante escolas, tá? São várias as escolas. Essa escola jônica que a gente viu, que são os primeiros ali, né? Tales, Anaximandro e Anaximenes, todos vindos da Jônia, buscando esse fugir do saber mítico da Grécia, que até então era o que imperava, a crença dos deuses, que os deuses faziam a acontecer a vida na polis e a natureza e tudo, quem fazia isso acontecer, os deuses. E aí eles rompem com isso e vem o Talinho lá, Talinho falando que a água é a parada. Aí galera, a água agora é a parada e vocês têm que ver que a água é o que une todas as coisas. Pô, vamos formar aí a galera que curte uma água aí. Quem quer uma água, quer uma aguinha aí? E aí o Tales ele vai usar esse argumento para dizer que tudo era feito de uma coisa só. Que é uma outra busca desses pré-socráticos, né? Busca de unificar, essa unificação da forma, né? De tudo vem de uma coisa só. Para o Tales é a água, para o Anaximandro vai ser um elemento indeterminado e para o Anaximenes vai ser o ar. O ar vai ser o que define essas coisas. Aí vamos lembrar também da crítica moderna, lembrar que o que o Nietzsche fala é que é válido esse argumento do Tales naquele momento de começo da filosofia, que é o rompimento da crença mítica, né, da coisa etérea quer dizer coisa que é imaginativa, que é coisa que não está no campo do concreto. Ele vai romper com essa coisa para buscar algo natural. E o Anaximandro ele vai dar para mim, Lucas, e para o Nietzsche também, um passo além, dizendo, se é uma coisa que forma tudo, então como é que é tudo tão plural? O que é essa coisa? Não dá para dizer que é algo que a gente vê aqui, porque é tudo muito plural. E aí o Anaximenes vai vir com a questão da filosofia dos conceitos aí, né? Tudo era muito concreto nesse primeiro momento de pensar na natureza, a princípio, e ele vai desenvolver um primeiro passo para se pensar aí a ética, né? Como Hegel traz aí a dialética, enfim, o pensamento como foco, né? E não a concretude, a natureza, que é o espírito. Para Anaximenes, o ar, o éter. Sim? Então, espero que vocês tenham gostado de desenvolver esse pensamento. Para mim, essa aula, eu lembro até hoje da aula dos pré-socráticos, que foi um pincelado mais rápido, mas eu gosto de me aprofundar um pouco neles também, porque eles não são só malucos buscando coisas a esmo. Eles têm um motivo para buscar essas crenças deles, né? Que a princípio parecem loucas, mas se você entender contexto, se você entender o porquê de onde que eles estão vindo, para onde que eles estão indo no tempo deles, no lugar onde eles viviam, você entende como é válido esses pensamentos deles ali, né? E como são importantes para outros pensamentos que virão. Sim? Muito obrigado. Eu sou Lucas dos Santos, Lucas Alexandre Fernandes dos Santos, candidato para a vaga de professor
em filosofia da educação básica.